Cura-me, Senhor, e serei curado. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos dar início a um módulo especial, buscando a cura em um contexto de pandemia. E nós vamos receber o pastor Leontino Farias dos Santos, pastor da IPI há muitos anos, já prestou muitos serviços à nossa denominação e ao reino de Deus. Ele também é psicanalista e com grande alegria, um grande prazer que nós recebemos ele hoje. Pastor, graça e paz, seja muito bem-vindo na nossa comunidade, viu? Fica à vontade. Amém, muito obrigado a André, muito obrigado a Érica, que está aí, sua esposa. É uma alegria poder falar à sua comunidade, à sua igreja, Paulo e Silas. Muito obrigado ao pastor, o Cornélio, pessoa que eu tenho muita admiração, muito respeito, foi meu aluno no tempo do seminário, um ótimo aluno, por sinal, né? Questionador, e eu me sentia bem com ele, porque ele era uma pessoa muito séria como aluno, né? Então, eu estou feliz, estou aqui, vamos nessa aí. Amém, pastor. Vamos fazer uma oração antes de iniciar a nossa aula, amém? Senhor Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Leontino, Senhor, por tudo que ele tem feito, Senhor, e trabalhado, Senhor Jesus, na tua obra. Muito obrigado pela disponibilidade dele em estar participando conosco, em contribuir, Senhor Jesus, em trazer uma reflexão, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida dele, abençoe as nossas vidas, abençoe a vida daqueles que estão ouvindo, Senhor, esta aula hoje, Senhor. Visita as pessoas que estarão ali nas suas casas para receber a mensagem, que o Senhor trabalhe, que o Espírito Santo faça a sua obra e desperte, Senhor Jesus, em nós o desejo de te buscar e que o Senhor possa realmente nos curar, Senhor, porque nós necessitamos da tua cura, Senhor, em muitas áreas da nossa vida, Senhor. Eu preciso, Pai, ser curado por ti e eu sei que os meus irmãos também precisam, Pai. Então, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, ser conosco e nos abençoa, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a quem honra, honra, né? O André, esse irmão aqui, é muito persistente, viu? Essa igreja aí está de parabéns, Cornélio. Você tem aí no André uma pessoa persistente, muito comprometida, e ele não desistiu, né? Porque foi difícil a gente conseguir fazer um agendamento que fosse conveniente para todas as partes, né? Fico muito obrigado, André, pela sua persistência, muito obrigado à igreja. E, irmãos, assim, buscando a cura em um contexto de pandemia. Eu me encontro aqui com várias vertentes para trabalhar esse tema, né? Há várias vertentes. Eu podia trabalhar isso, por exemplo, do ponto de vista da psicanálise, né, que é uma área de conhecimento que me atrai muito. Eu tenho trabalhado nessa área com atendimentos, muitos atendimentos de pessoas
vítimas da pandemia. Mas não me proponho a fazer isso agora, né? Ainda que toque aqui e ali em algum item que interesse a nossa reflexão, mas eu me proponho a trabalhar essa questão como pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, entendendo que, mais do que tratamento médico, vacina, isolamento social, etc., nós precisamos de nos ater à questão que toca a vida de cada pessoa em nossas igrejas ou fora de nossas igrejas, não? Nesse tempo de pandemia. Aí eu quero começar com 2 versículos da Palavra de Deus que estão aí num salmo bem conhecido, né? Muito bem conhecido de toda a comunidade cristã. Salmo 121, e eu leio só os 2 primeiros versículos, né? Que dizem assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Palavras do Senhor. Pois é, o movimento pandêmico, né, no qual estamos inseridos na atualidade, ele tem dado lugar à exposição de neuroses, né? Existem vários tipos de neurose, né? Então, o que é uma neurose? A neurose é um distúrbio que compromete a nossa afetividade. Nós podemos dizer, né, até os grandes estudiosos dizem que todos nós somos neuróticos, né? Todos nós somos neuróticos. Psicóticos não, mas neuróticos sim. E como neuróticos, nós percebemos, né, com essa situação, com esse clima horroroso, no qual nós estamos inseridos, né, nós percebemos que muita gente tem a sua afetividade alterada, né? E aí eu passo rapidamente, assim, que tipo de alteração? Aí eu vejo assim, primeiro, nós vivemos numa época, essa época de pandemia, em que muita gente sofre com uma neurose de angústia. Isto é, a neurose de angústia, ela é determinada por crise diante de perigos. Nós estamos aí diante de um perigo, né? Eu há pouco estava conversando com um colega, né? E ele está me falando dos perigos que estão vindo à sua comunidade. Ele já teve 21 pessoas na sua igreja que foram afetadas por essa pandemia, né? Então, nesse tempo de perigo, nesse tempo de risco, nesse tempo de ameaça de morte, nós percebemos que muita gente está, assim, triste, por um lado, muito triste. Muita gente está deprimida, não é? Muita gente está sendo dominada por algo que vem do inconsciente, né? Com emoções negativas, né? As pessoas choram com uma certa facilidade, as pessoas estão mais, assim, sensíveis a determinadas circunstâncias, né? Da vida presente, né? E então, essa é um tipo de neurose que nos toca, que nos abala, que caracteriza o nosso comportamento na sociedade, né? Há uma outra neurose, né, que é muito própria desse tempo também, que é a fóbica, né? O que quer dizer isso? A neurose fóbica é quando nós estamos diante de sintomas que nos levam ao medo. Muita gente está com medo, pai com medo, filho com medo. Não é só medo da morte, né? As pessoas estão mais com medo da morte, mas há outras com medo de perder o emprego, ou então no emprego que está não rendeu o suficiente, quem vende tem dificuldade, muitas vezes o comércio fecha as portas, os carros não andam. Não. Então, essa neurose fóbica nos leva a medo em relação a coisas e nos leva a medo em relação a situações, né? Há pessoas com medo de coisas, né? Por exemplo, o que come, né? Onde toca, né? Se você analisar bem, essa neurose é tão grande, por exemplo, eu vou ao banheiro, né? Pois é, eu atendo minha necessidade, mas tenho que dar descarga. Tá bom, aí minha mão
tocou em algo que outro veio antes e tocou e estava contaminado. Aí eu vou, lavo minhas mãos, tive que abrir a torneira, não? Aí fecha a torneira, mas quando eu fecho a torneira, eu já lavei a mão e fechei a torneira, né? Na verdade, é assim, somos dominados com medo de coisas, até da maçaneta da porta do carro, né? Eu ponho meu carro no estacionamento, aí o homem leva, quando ele traz, eu tenho que passar álcool gel em tudo, não? Pois é, essa é uma neurose fóbica em relação a coisas, em relação a situações que nós estamos vivendo, né? Mas nós temos também a neurose histérica. Falar de histerismo hoje é fácil. No passado, no século XIX, falar de histerismo era só coisa de mulher, né? Quem sofre de histeria era a mulher, porque a palavra histeria, ela significa útero, né? Então, é coisa de mulher, é crise do útero, né? Então, a mulher, numa situação de crise do útero, ou porque não está tendo relação sexual, ou porque está tendo demais, enfim, é algo ligado ao útero. Então, a histeria era algo que parecia só acontecer com as mulheres. Até que veio, né, um homem, a princípio considerado louco, né, que disse, não, a histeria é também dos homens. Homem também é histérico. Por quê? Os sintomas que aparecem com a histeria mostram que não são só de mulheres. Por exemplo, a histeria em relação a choro, né? Crise de choro, né? Tremedeira, né? Não dormir bem, né? Falta de vontade de comer, falta de vontade de beber, tudo são características da histeria. E a gente percebe que essa situação não é só de homem, não é só de mulher, é de homem também. E uma neurose obsessiva, né? Quando as pessoas têm obsessão por algo porque elas estão se sentindo desconfortáveis do ponto de vista afetivo, né? Aí tem gente que come demais, né? Tem gente que bebe demais, tem gente que tem que ir ao shopping, tem que fazer compra, porque é uma maneira dela superar sua dificuldade, né? Então, vai por aí afora. Bom, então, no momento, o mundo está incomodado com perdas, com luto e com melancolia. O luto é uma necessidade na vida humana, né? Se morre alguém, você pode ficar de luto uma semana, um mês, um ano, né? Porque é um sentimento de tristeza, aliás, é uma perda de alguém que está ligado à sua vida, seja amigo, seja familiar, não? Só que a perda não é só em relação a vidas, né? Mas você pode perder pessoas, como você pode perder animais, você pode perder coisas, você pode perder emprego e dá uma sensação de luto em relação às perdas. A melancolia é algo pior, não? É quando o indivíduo ele não conseguiu superar o luto e aí ficou mergulhado numa triste melancolia, né? Então, nós temos aí gente com essa situação de perdas de pessoas, de perda do emprego, de perda de dinheiro, de perda de oportunidade de trabalho e até perda de lugar para frequentar os seus cultos e louvar a Deus. Aí vem assim, como lidar com isso nesse tempo de pandemia? Aí é que eu entro exatamente no viés pastoral, né? Qual é o viés pastoral? Eu trago três opções não, eu trago 3 coisas que me parecem fundamentais para enfrentar essa pandemia. A primeira delas é assim, valorizar a espiritualidade. A espiritualidade hoje é um tema que não é apenas de igreja, de religioso. A espiritualidade hoje é um tema que está sendo discutido nas empresas, nas ONGs, a espiritualidade está sendo discutida no esporte. Às vezes um time, né, como o Santos, tem o melhor time do mundo e está perdendo. Às vezes o problema é da sua espiritualidade, né, do ponto não religioso, porque a espiritualidade não está apenas ligada à religião. Está ligada a esse momento, essa dimensão que sai do concreto, da materialidade, que sai das coisas físicas, e tem a ver com o nosso íntimo, nosso ânimo, nosso senso de humor, a nossa maneira de lidar com os problemas, com os conflitos, com as crises que nos vêm. Então,
eu estou colocando aqui como primeira coisa para lidar com essas neuroses todas aí, a valorização da espiritualidade. Vamos e venhamos, nós vivemos num mundo muito materialista, né? Muito apegado à coisa. A sociedade na qual vivemos é uma sociedade pragmática. E quando a gente fala em sociedade pragmática, eu quero dizer, o que é pragmatismo? Né? Ser pragmático é quando você exige resultados imediatos. Então, eu olho assim para o André, o André tem 30 anos, pragmaticamente, esse é o homem que temos que contratar para a nossa empresa, e investir nele, que ele faça cursos, que ele cresça, pragmaticamente, o André é o cara. Agora, uma pessoa da minha idade, né, com 76 anos, pragmaticamente, tem eu e tem o André, nessa sociedade, ainda que eu tenha várias habilidades, tenha feito vários cursos, ainda que tenha experiência, aí o investidor lá, proativo, vai dizer assim, não é esse de 76, mas é o André, que está com 30, está com 35. Pragmaticamente, essa sociedade lida com o conceito de utilidade. Vale aquele que é útil não só para agora, para esse momento, mas útil para 10 anos, 20 anos. E se o indivíduo tiver numa profissão, tipo no banco, ele é diretor de banco, ele sabe que, do ponto de vista pragmático, ele não vai poder sustentar lá por mais 20 anos, porque vem os jovens, cabeça mais leve para lidar com as novas tendências da tecnologia, não é? Então, do ponto de vista da espiritualidade, é preciso sair um pouco desse contexto de que só vale o que é útil no momento, né? E acreditar na necessidade de redescobrir o sentido de Deus. Aí vamos lá para o Salmo 121. Aí diz o salmista, eleva os olhos para os montes, né? Ele está carregado, certamente, de problemas, né? Está carregado de problemas para resolver, e ele diz, os montes. Por que os montes? Por que ele usa a figura do monte? Porque os montes, no passado, eram considerados lugares onde habitavam os deuses, né? Deuses pagãos que ali estavam, né? E as pessoas podiam, olhando para os montes, buscar nos montes, subir os montes. Ainda hoje tem muita gente querendo subir nos montes, como se Deus só estivesse lá no monte. E aí o próprio escritor sagrado, ele diz, o meu socorro não vem dos montes, mas do Senhor que fez o quê? O céu e a terra. Então, em tempo de pandemia, valorizar a espiritualidade é redescobrir o sentido de Deus, que é aquele que criou o céu e a terra. Criou o homem, os animais, os mares, os montes, etc. Não é um Deus localizado no monte, mas é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Aí eu quero acreditar que Deus está presente nessa sociedade de tanto sofrimento, é para ele que temos que apelar, temos que redescobrir o sentido de Deus na minha casa, o sentido de Deus no meu trabalho, o sentido de Deus no trânsito, quando estou ali no congestionamento, o sentido de Deus nas demandas da minha vida, na educação dos meus filhos, na formação da minha família. Temos que redescobrir o sentido de Deus através da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Estou remetendo para um outro recurso, as Escrituras Sagradas, não? Muita gente tem as Escrituras Sagradas como ornamento social. É um ornamento na igreja, está lá aberta, mas as pessoas não leem, não? Às vezes está no Salmo 121, faz 10 anos, nunca descobriram o sentido do Salmo 121. Às vezes está aberta no móvel dentro da nossa casa. Às vezes a Bíblia só se abriu naquela hora. Às vezes a Bíblia é um ornamento, mas não é a palavra de Deus aberta para falar ao seu coração na hora da crise, na hora da necessidade. Valorizar a espiritualidade, redescobrindo o sentido de Deus, o sentido da palavra, e aí vem algo importante tanto quanto buscando o esvaziamento do lixo moral, psicológico e espiritual que está muitas vezes dentro de nós. A gente trabalha isso também na psicanálise lá, mas você trabalha dentro de um outro universo, não? Mas aqui, né,
na vida de cada um de nós, membros da Igreja de Deus. É preciso redescobrir que muitas vezes há lixo moral, psicológico, espiritual que está dentro da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. Alguém pode perguntar, mas que lixo é esse? Pois é, para que eu tenha forças, energias, né? Espiritualidade sustentável, saudável, é preciso que eu abra o meu coração, a minha vida, para jogar fora tudo aquilo que é infrutífero, indesejável e problemático para o relacionamento humano. O ódio, por exemplo. Quanta gente tem um ódiozinho guardado lá, né, zelosamente no seu coração. Tem ódio por isso. Às vezes tem ódio até por coisas. Não é ser ódio. Tem ódio da minha mãe, tem ódio do meu irmão, tem ódio do meu vizinho, tem ódio do meu colega. Às vezes é ódio até por coisas. A gente diz assim, eu tenho ódio disso. Há pessoas que falam assim. Esvaziar-se do espírito de vingança, eu tenho que deixar isso a limpo. Não volto para casa sem passar a limpo essa situação. Para quê? Por quê? Se isso envenena o nosso sangue, somatiza, então aquilo que atinge a nossa vida, a nossa vida do ponto de vista emocional, pode também comprometer a nossa vida material, nosso corpo, nosso sangue. É preciso jogar fora esse lixo, por exemplo, ressentimento. Como a gente guarda ressentimento da infância, do meu pai, da minha mãe, do meu vizinho, do meu tio, do meu irmão, daquele irmão da igreja que me disse que eu não estava bonito naquele dia, e a pessoa fica ressentida. A outra vai estar ressentida, ele falou que eu estou gorda, eu estou gordo, eu estou careca. Oh, Senhor! A espiritualidade saudável passa por esse esvaziamento em que eu tenho que jogar para fora ódio, espírito de vingança, ressentimento, preconceito, enfim, tudo aquilo que possa atrapalhar e minar as minhas energias espirituais. Mais ainda, não acabou não, André, mais ainda, é preciso que joguemos fora, tiremos, convidemos Jesus Cristo para entrar em nosso coração, para tirar debaixo da nossa tenda os pecados que estão escondidos e comprometendo a nossa caminhada na vida cristã e na vida social e na vida familiar e na vida de trabalho e assim por diante. Lembrem-se do pecado de Acã, não? Quem já leu essa história? Acã, na luta lá com o inimigo, Acã roubou os pertences do inimigo, levou para a sua tenda, escondeu. E o povo na batalha perdeu. E aí Josué levanta os braços ao céu e diz, Senhor, que ocorre conosco? Nós perdemos quando não deveríamos perder. E Deus diz, olha, Josué, vai em cada tribo, em cada família, e veja quem cometeu algum deslize. E encontrou na casa de Acã a prata, o ouro e a capa, tudo jogado embaixo da sua tenda e o povo perdendo. O que será que está na sua vida moral, espiritual ou psicológica que possa comprometer, minar as suas energias? É preciso ver. A espiritualidade passa por isso, por esse esvaziamento, não? Bom, um outro aspecto, né? Então, falei, como lidar com isso? Valorizar a espiritualidade. Como lidar com isso? Acreditar no mistério da fé. O que é isso? Na celebração da ceia, muitas vezes, quando a gente está celebrando a ceia, diz, isto é o mistério da fé. É comer um pedacinho de pão, às vezes tem igreja que o pedacinho de pão é até dormido, duro até, e tomar um pouquinho de cálice, e nós acreditamos pelo mistério da fé, que essa prática do sacramento renova, revitaliza a nossa espiritualidade. Nós trabalhamos com isso. Na prática do sacramento. Domingo que vem, ou não sei, no primeiro domingo, geralmente celebramos a ceia, e é pelo mistério da fé que a gente toma o pão e bebe o cálice. Pelo mistério da fé. Pois é, porque no mistério da fé aprendemos com o sacramento que pão e cálice, não importa a quantidade, não importa se o pão é pequeno ou grande, o que vale é o mistério da fé, para renovar, revigorar a minha espiritualidade. O mistério da fé. Pois é,
No mistério da fé nos faz acreditar não só na eficácia do pão e do cálice, mas no mistério da fé nos faz acreditar no ministério místico de Jesus, quando transforma a água em vinho. Pelo ministério da fé, Jesus transforma o nada que é a água naquele momento, transforma o nada que é a água que não tem sabor, transforma o nada que é aquela água que não está misturada com coisa alguma, transforma aquela água em vinho do melhor. Ele não transforma em vinho porcaria, não. Transforma do melhor, pelo mistério da fé. Então, se nós perdemos a crença no mistério da fé, e se nós acreditamos que o Jesus que dá sentido ao pão e ao cálice na Santa Ceia, se nós acreditamos que Jesus transforma a água em vinho, podemos acreditar que Jesus também multiplica pães e peixes para alimentar multidões. Estamos no meio da pandemia, né? Cada um de nós pode ser uma bênção nas mãos de Deus nessa hora triste, não? Se nós nos tornarmos nas mãos de Deus como aquele jovem, com pães e peixes. Sua vida tem potencial. Você pode ter pães e peixes que nas suas mãos nada significam, mas coloque o que você tem, coloque sua sabedoria, coloque sua cultura, coloque suas mãos para fazer máscaras e distribuir com alguém, coloque a sua voz para cantar quando necessitado, coloque sua voz para animar alguém. Isso é colocar nas mãos de Jesus pães e peixes, que nas suas mãos ficam por aí, mas nas mãos de Cristo alimentam multidões. Então, em tempo de pandemia, é preciso, então, acreditar no mistério da fé, que assim como Jesus transformou a água em vinho, transformou e multiplicou pães e peixes, o mesmo Jesus privilegiou o perdão dos pecados, dizendo, o perdão dos pecados é algo mais interessante do que até a cura do corpo. Nessa hora de pandemia, temos que buscar a Deus acreditando que... Lembram daquela passagem que Jesus está lá numa casa e descem uma cama, né, e vem um homem paralítico e Jesus diz, teus pecados estão perdoados. Aí os que estavam ao redor disseram, quem é ele para perdoar pecado? Eu trouxe o homem para curar a perna. E Jesus faz o milagre para nos dizer... Nosso corpo pode estar ferido, nossa perna pode estar quebrada, nosso olho pode estar cego, nossas mãos podem estar calosas. Mas se os nossos pecados estiverem perdoados, teremos a esperança de que este mundo não é tudo, a pandemia não é tudo, porque esse mesmo Deus é capaz de dizer, levanta-te e anda no meio da pandemia e vai, porque você vai curado nos pecados e curado da sua enfermidade. Pois é. Para terminar, então, André, já vou terminar, hein? Para dizer que nesse tempo de pandemia é necessário buscar a ressignificação da vida. Ressignificar a vida significa, aqui para nós, desculpem aí a redundância, né? Procurar um novo olhar sobre os problemas que estão ao nosso redor. O que é que Deus quer de mim, na minha casa, na minha família, nesse tempo tão difícil? O que é que Deus quer de mim como pai, tão longe dos meus filhos? O que é que Deus quer de mim como filho, tão longe dos meus pais? O que é que Deus quer de mim, tão longe dos meus colegas de trabalho? O que é que Deus quer de mim, tão longe das minhas amizades? Pois é preciso acreditar que Deus quer alguma coisa de você nesse tempo. Um novo olhar. O que é que está ao seu redor? O que é que se pode fazer para alcançar esses que estão distantes de você? É preciso acreditar na mudança, não? Eu gosto muito de um filósofo antigo, bem antigo, que ele dizia, tudo é um constante devir, tudo muda. Nada é perene neste mundo, tudo muda. Tudo é um constante vir a ser. É preciso acreditar que essa história na qual estamos e não sabemos interpretar adequadamente é a história onde todas as coisas passam por mudanças. Pode ser mudanças para pior, pode ser mudanças para melhor, pode ser mudanças.
E é preciso acreditar que a vida estragada de um casal que está brigando, é preciso acreditar que através da bênção de Deus, esse casal será abençoado, curado e revitalizado. É preciso acreditar que onde eu tenho uma diferença com um irmão na igreja, não falo, não vejo, não quero, não sento ao seu lado, é preciso acreditar que esse mal-estar pode mudar e que eu não sou neurótico para Deus, eu sou curado por Deus para uma vida melhor. É preciso acreditar na mudança, como é preciso também ter cuidado com nós mesmos. Muitas vezes não cuidamos de nós mesmos, né? E é uma coisa interessante, né? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, né? E as multidões ali no Sermão da Montanha, ele diz, perdoar os pecados, perdoa, Senhor, os meus pecados, assim como nós perdoamos. Quer dizer, há um nós que perdoa pecados dos que chegam, que reconhece, que ajuda, que contribui para que onde há pecado haja bênção e haja perdão, haja bênção e haja graça, haja bênção e haja salvação, haja bênção e haja redenção. Então, é assim. A ressignificação passa pela busca do cuidado do outro. Quem é que está precisando da minha ajuda aí? Quem? Mesmo que seja por um telefone. Agora estamos aí pelo WhatsApp, nem que seja pelo e-mail, nem que seja à distância, pessoalmente, mas à distância, pensar no outro. Sim, para terminar, é preciso acreditar que sem a reinvenção desse tempo de pandemia, nós poderemos não sair do lugar e só ter perdas, neurose, luto e melancolia. Porque a reinvenção tem a ver com a valorização dos nossos relacionamentos. Eu tenho valorizado meu relacionamento com a minha esposa, tenho valorizado o meu relacionamento com meus filhos, parece que nunca pensei tanto nos meus filhos quanto agora. Valorize esse momento, valorize esse tempo para reflexão, valorize esse tempo de oportunidades para ser útil a alguém, valorize esse tempo para o reino de Deus. Amém? Vamos voltar lá no Salmo 121, 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes nesse tempo de pandemia. Mas os montes não vão me trazer o socorro, porque eu tenho diante de mim o Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Que Deus assim nos ajude. Nós vamos orar então, não? Senhor Deus e Pai, estamos aqui num momento tão difícil, tão complicado para a vida de todos, em todos os lugares neste mundo. Senhor, sentimos que este é o momento de buscarmos a Tua graça, o Teu poder, para resolver nossos problemas. Porque, por melhor que seja a medicina, os hospitais, a vacina, o distanciamento, os protocolos, nada será melhor do que a Tua mão estendida sobre nós, sobre nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, onde há doentes que precisam ser curados, onde há pessoas no leito da dor, onde há filhos se sentindo abandonados, onde há esposo e esposa com saudades, onde há igrejas fechadas, onde há fé que parece que vai morrer diante de tanta morte, de tanta dor, de tanto sofrimento. Senhor, tem piedade de nós. Fala aos nossos corações nessa hora e ajuda-nos a pensar diferentemente, acreditando que Tu és o Senhor da história de cada um, da história da família, da história da sociedade. Ó Pai, fica conosco, em nome de Jesus, o Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cura-me.
Cura-me, Senhor, e serei curado. Cura-me, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Salva-me, salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Cura-me, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Cura-me, cura-me, Senhor, e serei curado. Cura-me, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Salva-me, salva-me, Senhor,